Quisiera preguntarle si usted se va tranquilo quizá con el trámite del partido, teniendo en cuenta que Flamengo, y lo digo porque aquí en Venezuela se sigue mucho el fútbol de Brasil, sabemos que es uno de los equipos que más demanda, más allá de quizá los resultados, los trámites. Yo le pregunto si para usted el trámite fue bastante favorable. Y segundo, si le sorprendió algo del Deportivo Táchira según lo que usted planificó. Gracias. Português ou não quer responder em português? Ok. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado hoje à noite, e alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante, mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bola, principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa, mas como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para Sí. Buenas noches, profe, por aquí. Profe, en el fútbol es el que la meta, ¿no? Pero en momentos Táchira desdibujó por momentos al equipo del Flamengo en una comparación abismal, ¿sí? Lo que cuesta la plantilla del Flamengo a lo que cuesta Táchira. ¿Esperaba un resultado más abultado o siente que pudo haberlo realizado mayormente? Claro que sabia que ia ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tenho que falar em português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível, e no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E casa do era um jogo difícil. Sabia que ia ser um jogo difícil. Tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabem muito como jogar, eles criaram dificuldades. Totalmente natural do futebol. Onde os zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, poderia ser mais abultado, poderia ter sido outro resultado. Sim. Mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil, então temos que valorar muito. Bueno, quería preguntarle cuál es el balance general que usted hace del partido y cuál es el nivel de satisfacción luego de lo que vio hoy con respecto a lo que va a ser el resto del torneo. Muchas gracias. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar, né? A gente conseguia, talvez estávamos um pouco lentos na circulação, não conseguíamos encontrar os espaços, né? Porque não existem muitos espaços. E como a gente não circulava bastante a bola, esses espaços não se abriam. E nos momentos que se abriam, não estávamos finos, né, com a bola, nos domínios, nos passes, no último passe, na última finalização. Erramos muito mais do que costumamos errar, e isso deu a possibilidade do adversário ter mais a bola e fazer a gente correr atrás da bola. Depois,
conforme passou os minutos, fiz uma mudança tática onde o time se sentiu um pouco mais confortável com a bola e criamos um pouco de dificuldade nessa última linha de 5, que era uma linha agressiva, sem medo de sair para caçar o nosso time e com bastante coberturas, né? Então isso nos gerou bastante, como eu falei, dificuldade na criação da progressão da jogada. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para fazer a jogada progredir até a área do adversário. Então isso foi o mérito do adversário, do treinador do adversário, dos jogadores que fizeram um esforço grande. Mas é aí o que eu falo, né? Nesses dias que nós estamos bem, o time soube competir e lutar para tentar vencer. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, numa coletiva dessa para trás, você disse que nem sempre o time vai ter uma nota artística, vai jogar bem. E hoje, muito longe disso, assim. Como você falou, o técnico mudou o sistema, colocou uma linha de 5, depois uma linha de 4, meio que retrancou o time inteiro. E o Flamengo teve alguma dificuldade, acredito até pela falta do Gerson e pela falta também do Arrascaeta no meio-campo, na questão de criação. Mas, desde 2022, você ainda jogava, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores. Aquele jogo 4-0 contra o Vélez, a semifinal na Argentina. A final é jogo único, então a gente nem conta. Mas eu queria saber de você, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o time não apresentando essa nota artística como você gosta que o time joga, como você se encanta a torcida, queria que você falasse da importância dessa vitória. Há tanto tempo o Flamengo não vencia fora, é bom vencer. E eu queria que você falasse isso. O que eu prefiro? Se é vencer ou jogar bem? Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né? Para uma equipe, os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, nem na Libertadores. Fora de casa, como eu falei, com uma viagem de vacação, não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa dele, a torcida dele está ali, o time sobre competir bem, sobre passar por esse momento de dificuldade que passa pelo jogo. E eu valorizo muito essa vitória porque demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Buenas noches, por aquí, profe. El primer tiempo el equipo se vio un poco más tranquilo, jugaron un poco más relajados, pero en el segundo tiempo salieron con otra intensidad, con mucho más ánimo. ¿Qué les dijo a ustedes en el vestuario? Si se puede saber, porque la cara fue distinta y a muestra un botón, el gol llegó en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Gracias. Bueno, eu acho que no primeiro tempo é verdade que a gente parecia ter uma tranquilidade, mas não é o que eu peço, né? Eu acho que a gente teve dificuldade de entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa, né? Então, porque realmente não preparamos e isso gerou um certo... alguns jogadores não estavam se encontrando e não estavam se encontrando confortáveis dentro do campo até passar uns minutos. No intervalo, corrigimos alguns detalhes, micro, e o time voltou, depois com as trocas ainda também um pouco mais fresco, com as ideias mais claras de onde estavam os espaços e como atacá-los, e acho que esse foi o motivo, né? Depois, assim, como eu falo, até a zona 2 do campo, ali, o bloco médio, o time estava chegando bem com muita facilidade. O problema era progredir em função da forte marcação que o adversário tem, e muito boa. Até me deixa curioso para o decorrer do campeonato, porque é um time muito forte em casa e acho difícil que alguém ganhe pontos aqui, por isso que eu valorizo muito mais essa vitória. Felipe, aqui do lado direito, boa noite, parabéns pela vitória. Em diversos momentos, a televisão focou o seu rosto e mostraram que vocês estavam um pouco insatisfeitos, né? Queria que você falasse o que você achou de ruim até certo ponto
no jogo ali que te chamou a atenção? Não sei quando me focaram, né? Não sei quando pegaram a minha imagem, porque teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão. Profe, buenas noches por acá. Quería preguntarle cuál fue la clave para ganar el partido el día de hoy aquí en el Estadio Pueblo Nuevo y también sobre el próximo rival, cómo enfrentarlo y cómo hacer esa preparación previa para lo que será el próximo partido de Copa. Espanhol. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Y la segunda, sobre el próximo rival, cómo preparar este partido de cara a lo que será la próxima semana. Gracias. La clave fue tener paciencia, controlar bien las transiciones, que es algo que no hicimos bien, no controlamos muy bien las transiciones, pero eso hemos mejorado en el principio del segundo tiempo. Conforme perdíamos la pelota conseguíamos recuperar rápido y atacar mejor los espacios, entender mejor dónde dejaba el rival los espacios para poder atacar y aprovecharlos, ¿no? con más pases verticales, más pases al espacio y hacerles sufrir corriendo hacia su portería. Yo creo que esa fue la clave. Verdad que el gol fue una jugada aislada, pero ese era el objetivo, ¿no? De entrar por ahí. Y el próximo rival, sinceramente, ahora me toca fin de semana domingo contra Vitória y aún tengo que estudiar este rival para después pensar en el otro partido de Libertadores. Okay. Gracias. Hola, buenas noches, profesor Felipe. Felicitaciones primero por la victoria y bueno, la bienvenida para ustedes a San Cristóbal, Venezuela. Preguntarte qué apreciación te llevas del Pueblo Nuevo, de este estadio aquí en San Cristóbal, y qué apreciación también te llevas del Deportivo Táchira, que hoy hizo un partido interesante contra el Flamengo, pero bueno, escuchar tu opinión de la parte técnica. Gracias. Buena pregunta. Yo estuve aquí en 2008 con el Deportivo de La Coruña, jugamos un amistoso y perdimos. Y cuando estaba estudiando el Deportivo Táchira, reconocí el estadio, entonces fui a buscar el partido y me acuerdo que tengo un muy buen recuerdo de aquella pretemporada aquí en Venezuela. Era otra Venezuela en aquel momento. Hoy está muy cambiado todo, pero es un sitio muy lindo. Me encanta venir aquí, el clima, la gente, las personas son muy amables y se comen muy bien también. Así que me encanta. Yo soy mucho más de montañas que de playas y aquí hay muchas montañas, así que naturaleza, y esto me siento muy bien cuando vengo aquí, soy muy bien recibido. Así que agradezco y espero que sea recíproco, que podamos recibiros muy bien en Río, que podáis disfrutar. Ahí es más de playa, pero también de montaña y nada, muchas gracias. Vale, gracias. Profe, buenas noches. Una última. Sí. Buenas noches. Quizás 2 días, 3 días antes del partido, usted dio unas declaraciones muy polémicas que se hicieron muy virales aquí en Venezuela. ¿Cree usted que hubo exceso de confianza? ¿No le dio tiempo de estudiar a un Deportivo Táchira que viene siendo campeón de Venezuela? Se sacaron de contexto seguramente, porque no sabía que había sido polémico, pero es como trabajo. Es que yo no sé nada del siguiente rival, no sé absolutamente nada, ni los nombres de los jugadores. De mi rival ahora, que es domingo, que es Vitória, conozco algo, pero mañana estudiaré, empezaré en el viaje, estudiar, a ver partidos y así voy. Pero no es que es del Deportivo Táchira, ni el Vitória, ni el Central Córdoba, es que son todos. Yo vivo partido a partido, ahora me tocó estudiar Deportivo y ellos también nos estudiaron muy bien, pero seguramente el entrenador del Deportivo Táchira trabaja igual que yo. Estoy convencidísimo que trabaja igual que yo. Cuando pase este partido, ahora, mañana, empezará a estudiar el siguiente rival. Entonces creo que se sacó de contexto, es un equipo que tiene grandísimos jugadores y yo avisé a los jugadores que no iba a ser nada fácil, que iba a ser difícil, iba a ser sufrido y así fue. Entonces no me equivoqué. Entonces, si alguien se sintió ofendido por mis declaraciones, pido perdón, pero sinceramente no fue mi intención, es mi forma de trabajar. Gracias a todos.
Cancela aí, ô Guilherme. Fecha aí. Bom, gente, estamos aqui com o doutor Luiz Macedo. Doutor, hoje a gente teve a falta do Gerson, do Wesley, do Gonzalo Plata, o Danilo e o Arrascaeta. O Flamengo vai daqui direto para Salvador. Queria saber assim, qual é a situação desses jogadores e se algum deles vão se apresentar ao técnico Felipe Luiz lá em Salvador. Sim, o Danilo continua a recuperação, a reabilitação, proposta de ser reentregado ao grupo na semana que vem. Os demais atletas, o Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley, seguem com a gente para Salvador. Encontram com a gente lá em Salvador para serem integrados ao grupo, para o jogo contra o Vitória. Então, dos 5, só o Danilo que permanece. Exato. O Danilo segue a programação do DM para próxima semana. E a situação do Pedro, assim, já falam talvez no dia 9 ter ele em campo, no dia 16, queria que o senhor falasse também um pouco sobre. Pedro já está integrado ao elenco e depende agora da comissão técnica para colocá-lo em campo. Muito obrigado. Valeu. Bruno, desde 2022, naquela semifinal contra o Vélez, o Flamengo não vencia um jogo fora na Libertadores. Hoje, mesmo com todas as dificuldades, vocês viajaram ontem 12 horas, uma conexão, dificuldade para chegar aqui na cidade, o Flamengo conseguiu vencer a partida. Você, como capitão desse time, queria que você falasse a importância dessa vitória, até porque são 3 pontos que lá na frente pode garantir uma primeira colocação para o Flamengo e até decidir umas oitavas e quartas de final em casa. Queria que você falasse sobre isso. Olha, primeiramente, parabenizar o grupo pela entrega. E como você frisou, não é desculpa, mas 12 horas de viagem, chegamos aqui na imigração, uma pessoa só atendendo mais de 50 funcionários do Flamengo, onde ficamos 1h30, mais ou menos 2 horas, para poder ser atendido. E mesmo assim, a gente hoje tivemos uma dificuldade, né? Uma linha de 5, onde a equipe deles bem postada, mas a gente, mesmo com 4 atacantes rápidos ali, fomos bem marcados, mas a equipe atrás foi muito sólida, nosso isolante muito bem também. Então, como eu falei, não é desculpa, mas o importante é a vitória. Conseguimos os 3 pontos aqui hoje. Talvez não apresentamos o futebol que o torcedor queira ver, mas os 3 pontos valeu. E é isso que a gente leva de bom daqui. Então, agora é pensar no próximo jogo. Jogo difícil também, fora de casa. Então, temos que estar preparados para um jogo dessa forma também, acredito eu. Uma equipe que vai estar bem baixa, até mesmo com a linha de 5 talvez, para poder sair no contra-ataque. A gente tem que ter calma dentro do campo, fazer o que o Felipe pediu e pede, e acredito que fizemos tudo aquilo que ele pediu e a gente foi coroado com essa vitória. O Felipe ele falou no domingo e falou hoje também que tanto o Internacional como o Deportivo Táchira mudaram o esquema de jogo. Hoje ele colocou uma linha de 5 e uma linha de 4. O como para você que é atacante, que tem que achar o espaço, que tem que buscar o espaço, que tem que talvez colocar um Juninho na cara do gol, é difícil assim até se encontrar, até saber qual é o esquema que o adversário tá jogando? Olha, eles vão ter sempre um homem atrás, uma linha de 5. É difícil. A gente vê, o Inter jogou assim, dessa forma também. Foi difícil para a gente entrar. E acredito que nesses intervalos que a gente tem ali para poder atacar o espaço ou vir no pé, sempre tem um jogador a mais para poder dar o bote na gente. Mas como eu falei, a gente conseguiu ainda fazer um bom jogo, com infiltrações, onde tinham jogadores no ponto certo e a gente foi feliz para fazer o gol. Obrigado. Boa viagem. Wallace, sua estreia no profissional da Libertadores. No último domingo, você entrou ali no jogo contra o Internacional e muita gente falando o Wallace e o Matheus entraram, deram uma incendiada no jogo. Queria que você falasse um pouco desse seu momento, essas oportunidades que você está tendo com o Felipe Luiz e como foi para você estrear na Libertadores num jogo que
O Flamengo vinha enfrentando muita dificuldade, um adversário duro, com uma linha muito baixa, uma linha de 5 e uma linha de 4 ali no meio, também na responsabilidade de entrar num jogo desse. O Flamengo que tinha o peso de não vencer desde 2022 fora de casa, precisava vencer esse jogo. Queria que você falasse um pouco sobre. Boa noite. Feliz, né, por estrear como profissional na Libertadores. Jogo difícil, fora de casa. Todo mundo sabe que Libertadores é isso, jogo truncado. Mas, graças a Deus, a gente saiu com a vitória. Sobre as oportunidades que eu estou tendo, estou trabalhando todo dia no treino, ou seja, fora do treino, se cuidando, para cada dia estar preparado e quando receber a oportunidade, se sair bem. O Felipe Luiz, ele tem falado bastante de você. Eu até falei isso com você, que ele falou que você deu uns trabalhinhos para ele, e ele, na última coletiva, falou novamente, olha, eu estou gostando de ver o Alaciano, um garoto que está evoluindo, um garoto que está crescendo. Queria que você falasse também assim, dessa sua evolução como jogador, né? Acredito que você não deve mais voltar para o Sub-20, deve agora ficar mais tempo no profissional e ter mais oportunidades, até pelas competições que o Flamengo tem pela frente. Queria que você falasse assim, como é que está essa relação com o Felipe Luiz? Sim, dei trabalho, claro. Cabeça não estava muito boa, então, graças a Deus, amadureci durante o tempo. A psicologia também me ajudou bastante. E agora é só uma fase de crescimento, continuar evoluindo, se Deus quiser, ser muito feliz aqui no Flamengo. Você falou sobre essa questão de cabeça, assim, na sua visão hoje, já no profissional do Flamengo, você acha que o Brasil, não só o Flamengo, perde muitos talentos por conta da questão mental? Assim, eu imagino que seja muito difícil você ter ali 18, 19 anos, é um assédio muito grande, você joga no maior clube do Brasil. Você acha que o Brasil acaba que perde muitos garotos por conta dessa questão? A cabeça às vezes se perde e acaba não conseguindo voltar, não conseguindo recuperar a tempo? Sim, claro. Tem que ter o psicólogo bem em cima do atleta, porque é essa fase que a gente começa a viver de uma hora para outra. Às vezes a gente não está preparado, mas se Deus quiser, os garotos que se perderam, tem o Lohan também, eu acho que vai voltar numa força irreconhecível. Acho que ele tem muito futebol para ajudar o Flamengo. Se Deus quiser, ele vai voltar mais forte ainda. Agora é Bahia, é que te perguntar. Bueno, eu não falo bem português, eu sou venezolana, pero você. ¿Cómo se dice él? Você achou? Achou, pueblo venezolano, estadio, ¿en qué expectativas tiene en esta Copa, siendo tu primera Copa Libertadores? Expectativa muito boa, né? Claro que todo garoto sonha de estrear na Libertadores profissional. Creio que a gente vai fazer uma grande competição e, se Deus quiser, conquistar o título. Valeu, obrigado. Profe, buenas noches. Una última. Buenas noches. Quizás 2 días, 3 días antes del partido, usted dio unas declaraciones muy polémicas que se hicieron muy virales aquí en Venezuela. ¿Cree usted que hubo exceso de confianza? ¿No le dio tiempo de estudiar a un Deportivo Táchira que viene siendo campeón de Venezuela? Se sacaron de contexto seguramente, porque no sabía que había sido polémico, pero es como trabajo. Es que yo no sé nada del siguiente rival, no sé absolutamente nada, ni los nombres de los jugadores. De mi rival ahora, que es Domínguez, el Vitoria, conozco algo, pero mañana estudiaré, empezaré en el viaje, estudiar, a ver partidos y así voy. Pero no es que es del Deportivo Táchira, ni el Vitoria, ni el Central Córdoba, es que son todos. Yo vivo partido a partido. Ahora me tocó estudiar Deportivo y ellos también nos estudiaron muy bien, pero seguramente el entrenador del Deportivo Táchira trabaja igual que yo. Estoy convencidísimo que trabaja igual que yo. Cuando pase este partido, mañana empezará a estudiar el siguiente rival. Entonces creo que se sacó de contexto, es un equipo que tiene grandísimos jugadores y yo avisé a los jugadores que no iba a ser nada fácil, que iba a ser difícil, iba a ser sufrido y así fue. Entonces no me equivoqué. Entonces, si alguien se sintió ofendido por mis declaraciones, pido perdón, pero sinceramente no fue mi intención, es mi forma de trabajar. Okay. Gracias a todos. Cancela aí, ô Guilherme. Fecha aí.